Existem algumas perguntas que passam pela cabeça de um usuário que, porventura, tem emitido um CTE errado. O que fazer? Deve emitir um CTE de anulação, uma carta de correção ou é melhor cancelar o conhecimento de transporte eletrônico? Essas são dúvidas frequentes entre as transportadoras, porque cada possível solução para consertar um erro de emissão de CTE deve seguir regras e prazos diferentes. Vamos falar então das diferenças entre o CTE de anulação e o CTE de substituição, e também quais situações eles podem ser utilizados. Para saber muito mais sobre este assunto, fica comigo e acompanhe esse nosso vídeo. Existem algumas maneiras de solucionar o problema de um conhecimento de transporte eletrônico emitido com informações erradas. Você pode, por exemplo, emitir uma carta de correção eletrônica, pode propriamente cancelar o CTE ou emitir um CTE de anulação e também um CTE de substituição. Quando o prazo para cancelamento do CTE já expirou, ou nos casos em que não é possível utilizar uma carta de correção para corrigir os erros, a solução está no CTE de anulação ou no CTE de substituição. Ou seja, os CTEs de anulação ou de substituição são próprios para sanar erros de documentos emitidos anteriormente. Mas atenção, para cada CTE emitido com erro, é possível emitir apenas um CTE de anulação e um CTE de substituição, os quais não poderão ser cancelados. Quanto aos prazos, um CTE de anulação ou de substituição deve ser emitido até 60 dias após a emissão da autorização do CTE que está com erro. O CTE de anulação pode ser emitido quando o tomador do serviço não emite nota fiscal, ou seja, não é contribuinte de ICMS. É preciso estar atento em relação às regras do seu estado para a emissão deste documento. Essas regras podem ser verificadas regularmente no site da Cefaz. Veja alguns casos em que não poderá ser utilizado um CTE de anulação. Quando for possível sanar o erro através da carta de correção eletrônica, quando o CTE de anulação causar a descaracterização da prestação do serviço de transporte e quando for possível sanar o erro de lançamento de imposto através da emissão de um CTE complementar. O primeiro passo é solicitar que o tomador emita uma declaração de anulação do serviço de transporte. Nessa declaração é preciso constar o número do CTE a ser anulado, a data de emissão do CTE, o valor do frete e motivo da anulação. Com a declaração em mãos, o próximo passo é a emissão do CTE de anulação, conforme as regras a seguir. Referenciar o CTE emitido com erro, adotando o mesmo valor total do serviço e o valor total de tributo, informar a chave de acesso do CTE a ser anulado, informar a data de emissão da declaração do tomador não contribuinte e também informar o motivo da anulação no campo de observações. Veja também algumas questões referentes ao COFAP. Então, após emitir o CTE de anulação, o transportador deverá emitir um CTE substituto, seguindo as seguintes regras: referenciar o CTE emitido com erro, referenciar o CTE de anulação e inserir uma expressão no campo de observações. Para saber mais, você pode acessar os ajustes do Conselho Nacional de Política Fazendária, a CONFAZ. O conhecimento de substituição é uma solução exclusiva em situações em que o tomador do serviço de transporte emite nota fiscal eletrônica e é contribuinte do ICMS. O primeiro passo é solicitar que o tomador de serviço do CTE emita uma nota fiscal de anulação de valores. Na NFE devem constar os seguintes dados: o número do CTE com erro, os valores anulados e o motivo da anulação. O transportador deve registrar essa NFE no seu sistema emissor de CTE, a fim de efetuar a anulação e em seguida gerar o CTE de substituição. No CTE substituto deverá constar uma observação, conforme esse exemplo. Tanto na emissão do CTE de anulação quanto no CTE de substituição existe uma anulação de documento, embora cada situação específica determine suas regras para a escolha da solução correta a fim de sanar erros da emissão do CTE. Em caso de dúvidas, considere o tipo de tomador de serviço de transporte, isso vai facilitar você entender. Se ele é contribuinte do ICMS e emite nota fiscal, utilize o CTE de substituição. Se não é contribuinte do ICMS e não emite nota fiscal, utilize o CTE de anulação. Lembre-se que um bom sistema de gerenciamento de transportes, um TMS, contribui muito para que todo esse procedimento seja realizado de forma prática e confiável, otimizando toda a rotina e organização de sua empresa. Bom pessoal, quero agradecer a sua atenção, espero que tenham gostado do vídeo de hoje e vamos finalizar convidando vocês a visitar o nosso site em signainfo.com.br. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!